Fala galerinha, estamos aqui para dar início à nossa próxima aula. Hoje a gente vai falar sobre funções, um assunto totalmente importante, né? Creio que seja uma das principais coisas que as pessoas buscam no Excel e é uma das principais ferramentas do Excel, né? Saber dominar as funções te deixa muito mais completo hoje em dia para o mercado de trabalho e poder aplicar isso de diversas formas diferentes te dá um destaque muito grande. Então vamos lá, o que são as funções? As funções são uma série de operações matemáticas que, sobre os valores que vocês fornecem e ela retorna algum resultado. Por exemplo, a função de soma, aquela que a gente já usou na aula, algumas aulas passadas. A gente coloca a função soma e fala para ela, dá os valores para ela das células, e ela retorna a soma daqueles valores. Essa é uma função. Então existem diversas outras funções com diversas funcionalidades que a gente vai aprender ao decorrer das aulas, tá bom? Hoje eu vou estar mostrando para vocês as principais, as básicas, né? As funções mais básicas utilizadas para que vocês possam estar conhecendo e aplicando também. Então, no final do vídeo eu espero que você esteja apto para que você entenda já a anatomia fundamental das funções. Vou estar mostrando um desenho para que isso fique melhor na cabeça de vocês, como escrever uma função. Em segundo lugar, eu espero que vocês conheçam as funções básicas mais utilizadas. E em terceiro, que vocês consigam aplicar essas funções na, na vida de vocês. Tá bom? Então já deixa o like aí, compartilha. Muito importante essa parte de vocês para mim, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui novamente. E vamos lá. Então, galera, para a gente começar, eu trouxe aqui um desenho, né, que mostra a síntese da função. É uma função básica, então está mostrando os principais fundamentos das funções. Então toda função, ela sempre tem à esquerda aqui o nome dela, seja soma, seja função si, qualquer outra função, ela sempre começa pelo nome. E logo depois do nome, a gente sempre coloca o parêntese. Depois do parêntese, a gente consegue começar a colocar os nossos argumentos e parâmetros. Aí vai variar de função para função. Cada função vai pedir um número de parâmetros, um número de argumentos. Tem algumas que só pedem argumentos, tem outras que só pedem parâmetros, tem outras que pedem os dois juntos. Então vai variar da função que você vai utilizar, tá bom? E depois, a gente sempre, quando termina de escrever os argumentos, a gente sempre tem que fechar com um parênteses. Não tem que ficar tudo dentro do parênteses, ok? Então isso daqui é o fundamento da função. Tem que ter o nome, abrir parênteses, escrever argumento e fechar o parênteses, beleza? Então agora eu vou passar aqui para umas funções que eu deixei aqui já preparada para a gente poder estar olhando. Que são as principais funções hoje básicas que todo mundo precisa saber, tá bom? São as mais cobradas hoje no nível básico quando tu vai fazer alguma prova de concurso ou uma prova de estágio, sempre aparece alguma coisa desse tipo, tá? Então primeiro aqui eu trouxe a função máximo. A função máximo, você começa com algum operador, né? Você coloca o operador e escreve a função, como eu falei, o nome dela. Você atentando sempre que tem que colocar o acento, tá? No caso aqui, se eu escrever máximo sem acento, eu não vou achar, ó. Eu tô escrevendo, eu não acho. Agora se eu voltar aqui e botar o acento, eu já acho a função. Eu posso escrever aqui, já apareceu ali, já tá no azul, já está em cima da função que eu quero, não preciso escrever a função toda. É só apertar a tecla Tab no nosso teclado, tá bom? Ele já preenche e já abre o parênteses, tá vendo? Então vamos lá. A função máximo, ele só pede que você dê quais são os argumentos que você quer que ele olhe e veja para você qual é o máximo que aparece dentro desse intervalo de números que você vai dar para ele. Então você vai lá e vai selecionar as colunas que possuem esse intervalo. Então no meu caso aqui, ó, eu deixei aqui, ó, do D6 até o H6. Selecionei com o mouse mesmo e depois você tem que vir e fechar o parênteses. Fechou o parênteses, você pode dar o Enter. Eu já trouxe aqui, ó, 61.
61 realmente é o maior número que aparece nesse intervalo. Eu não coloquei aqui, mas existe a função mínimo também. E aí funciona da mesma forma. Eu venho aqui, escrevo o mínimo com um acento. Já apareceu aqui, vou dar o tab e seleciono aqui o meu intervalo. E fecho parênteses. E ele traz aqui o valor mais baixo que aparece nesse intervalo. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a função máxima. A função média. O que a função média faz? Também com um acento. Ó. Escrevo média. Aperto tab. Já botou parênteses. Ela pede para você também dar um intervalo de números para ela, sendo que ao invés de falar qual é o maior e qual é o menor, ela faz uma soma desse intervalo, ela está somando todos aqueles números que estão ali, e depois divide pela quantidade de células que você selecionou, ou seja, pela quantidade de números que tem ali, né? No caso eu tenho 12, 39, 23, 45 e 61, são 5 números, então ele vai somar isso daqui e depois vai dividir por 5. Então ele vai ter a média daquele intervalo. Nesse caso aqui foi 36, tá bom? Temos a função soma, né? Que eu já mostrei em outras aulas, mas é bom reforçar sempre. Escreveu soma, tab, selecionou o intervalo também, e ele já somou. Beleza? Agora aqui tem umas funções novas que eu não havia mostrado ainda. Por exemplo, a função hoje. O que ela faz? Você escreve hoje, abre parênteses, e não precisa escrever nada dentro dela, é só abrir e fechar. Dá Enter, e ela traz a data do dia atual. Então é muito legal para quando você está trabalhando com calendário ou então com gerenciamento de projeto ou alguma outra coisa do tipo que você tem que cronometrar tempo, que você tem que ver se o dia atual está perto do prazo de entregar, você tem, que dali vai atualizando sozinho sem você ter que ir lá todo dia e mudando manualmente, tá bom? E abre também portas para muitas outras funcionalidades, como a gente vai ver agora. Que além da função hoje, eu tenho a função mês, com um acento também, tá galera? Escrevi, abri, a função mês ela pede um número de série. O que seria isso? Ela precisa de que você dê uma data para ela que retorne qual mês que está naquela data, tá? No caso aqui, eu vou escrever aqui dentro hoje. Ou seja, eu estou fazendo uma função dentro de uma função. Eu abri o mês, eu quero que o mês retorne a data que está dentro de hoje. Ou seja, eu vou ver qual é o dia de hoje, qual o mês que eu estou e vou retornar o mês que eu estou ali, entendeu? No caso é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Deixa eu apagar o hoje daqui. É como se eu estivesse selecionando na minha célula B9. Se eu selecionar a célula B9 aqui e dar Enter, vai trazer aqui, ó, mês 3. Você está no mês 3. É basicamente a mesma coisa, porque aqui na célula B9 eu tenho hoje. Eu só estou pegando o hoje daqui e levando para dentro da minha fórmula mês, para eu não ter que gastar duas células para escrever essa fórmula. Eu posso escrever uma dentro da outra. Eu venho aqui, hoje, abro e fecho parênteses, abro e fecho parênteses para o mês, e funciona da mesma forma. Beleza? De igual forma eu tenho a fórmula ano. Aqui ó, ano, pede o número de série. Eu posso escrever hoje, abro e fecho parênteses, e fecho parênteses de novo para fechar o do ano. Vocês vão observar aqui ó, que eu tenho dois parênteses fechando a fórmula, porque um eu estou fechando a função de hoje e o outro eu estou fechando a função de ano, tá bom? Você tentem isso também. Dou Enter, ele já traz, ó. Você está no ano de 2021, beleza? Essa função ano também, função ano e mês na verdade, elas são muito utilizadas nos relatórios de vendas, quando você pega aquele relatório de 10 anos consolidado, mas você precisa ali identificar quais são os números divididos por ano, sendo que você só tem a data ali. Então você pode vir criar uma coluna e colocar essa fórmula ali do lado, puxando da data que você tem nas colunas ali do relatório, tá bom? É bastante legal. E também, além da função hoje, eu tenho a função agora. O que a função agora traz de diferente da função hoje? Que é basicamente a mesma coisa, só que ela traz uma coisinha bem legal. Eu não preciso colocar nada dentro dela também. É só abrir o parênteses e fechar. Ela traz a hora.
Ela traz o dia, mês, ano e traz a hora junto. É um diferencial da função agora, caso você precise disso. E essa hora é totalmente atualizada. Você só precisa ou criar alguma outra fórmula em algum outro lugar, ou então clicar em atualizar a planilha aqui em cima, ou então abrir a fórmula novamente. Você para o mouse em cima da célula, como está desse jeito aqui. Aperta a tecla F2 do teu teclado. Você vai abrir a fórmula novamente, dá Enter, ela já vai atualizar. Tá bom? E conforme eu for utilizando as outras funções aqui embaixo, vocês vão ver que essa hora vai ser atualizada conforme eu for usando ali. Que o Excel, quando você roda uma função nova, ele atualiza tudo que tem nele, todas as outras funções. Então ele acaba atualizando também essa função, tá? Então, função direita e esquerda. É uma função que muitos subestimam, que acham que não serve para nada. Mas é uma função que tem bastante importância. Vamos lá. Função direita. Igual direita. E aqui ele pede um texto. Esse texto pode ser textos de caracteres mesmo alfabéticos, pode ser alfanuméricos, tanto faz. Tem que ser qualquer texto. Aqui eu trouxe um texto aqui de chave de acesso, que é uma coisa que eu utilizo muito e trouxe para compartilhar para vocês. Então eu vou selecionar aqui uma chave de acesso de uma nota fiscal, tá? Ele está todo dentro dessa célula aqui. Deixa eu abrir essa célula aqui para vocês observarem melhor. Porque desse jeito parece que está dentro de cada célula. Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês vão ver que ele está todo dentro dessa célula D, tá? Olha lá em cima. Vou voltar aqui para a direita. Direita. Vou selecionar meu texto que está todo dentro dessa célula. E aqui eu quero que ele traga. Ele pergunta aqui, ó. Qual o número de caracteres que você quer que eu traga? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse texto aqui, vai olhar da direita e vai contar a quantidade de caracteres que eu quero que ele traga. No caso aqui, só falo que eu quero que ele traga 10. Ele vai vir aqui, vai contar 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele conta espaços, tá bom? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui eu tenho 2 espaços e 8 dígitos. Então se a gente olhar aqui, ó, eu tenho exatamente isso. Eu tenho um espaço aqui e vocês podem observar que o 3 não está colado aqui no início da célula, justamente porque ele trouxe o espaço, tá bom? E eu tenho a função esquerda que faz exatamente a mesma coisa, só que ele conta a partir da esquerda. Vocês devem estar me perguntando por que existe essa fórmula, para que ela é importante, como eu falei. Por exemplo, eu utilizo muito isso exatamente com isso aqui, chave de acesso. A chave de acesso, ela não é um grupo de números aleatórios. A chave de acesso, cada parte dela tem uma informação. Por exemplo, eu sei que os 2 primeiros dígitos, eles determinam, eles está informando, na verdade, esses 2 dígitos está informando da onde essa nota saiu, de qual é a origem, de qual estado que ela veio. Ok? No caso ali a gente está olhando 32. Quando eu fizer a fórmula esquerda aqui, ó, selecionei o texto, vou botar 2 dígitos só e vai trazer o 32 para cá. Mas aí vocês devem estar perguntando, então seria só olhar ali, você já viu os 2 primeiros e você já teria o teu estado. Porém, aqui a gente está trabalhando com uma chave de acesso. Imagina uma base com 5.000 linhas, com 5.000 chaves, e você precisa olhar uma por uma. Por isso que existem essas fórmulas. Tanto para a direita aqui eu tenho no final eu tenho o dígito verificador, tem o número da nota fiscal, o número da série, muitas informações dentro da chave. Então no caso aqui o 32, se eu pegar uma coluna com essas 5.000 linhas e colocar uma coluna do lado com a fórmula esquerda, e puxar os 2 primeiros dígitos, eu vou ter ali os 2 dígitos. Depois eu faço uma outra fórmula para buscar de uma tabela, como essa aqui, ó. Aqui é uma tabela que eu tenho todos os códigos por UF, né? E aqui eu tenho o estado que representa esse código. Por exemplo, o 32, se a gente buscar aqui. Opa! 32. Aqui, ó. Espírito Santo. Beleza? Mais pra frente a gente vai ver como, a partir dessa numeração aqui, buscar a informação que está em uma outra tabela. Um conteúdo um pouco mais avançado, ok? E para terminar aqui, eu trouxe a função se. A função se, ela é muito legal, muito completa. Por quê?
Porque ela pode ser utilizada de maneira básica, mas também ela pode ser um pouco mais complexa. Então é uma função extremamente importante para você aprender. Agora no início eu vou ensinar para vocês ela de uma forma bem simples, tá bom? Mas se atentem, tentem sempre observar todos os detalhes dela, tá? Como ela começa? Igual se, né? Igual a todas as outras, abriu parênteses. Ela pede um teste lógico. O que seria isso? O teste lógico nada mais é que você fazer uma equação e o Excel vai fazer esse cálculo dessa equação e vai falar se o valor que você trouxe é verdadeiro ou não. E ele já pergunta. Aqui, ó, vocês podem observar que depois do teste lógico ele fala se o valor for verdadeiro e o valor se for falso. O que é isso? Ele pergunta o que você quer que traga na célula se esse valor for verdadeiro. Então digamos que eu fiz aqui a equação 1 mais 1 igual a 2. Então eu estou aqui, 1 mais 1 igual a 2. É como se eu estivesse perguntando para o Excel. Agora ele fala, valor se verdadeiro. Vou botar aqui verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai trazer para a célula verdadeira. Se for falso, eu quero que ele traga que é falso. Então ele trouxe aqui, ó, verdadeiro, porque 1 mais 1 é igual a 2. Mas se eu abrir essa função aqui e mudar aqui para 1 mais 1, em vez de ser 1 mais 1, botar 1 mais 2 igual a 2, ele já traz que é falso. Ou seja, ele vê qual o teste que eu trouxe aqui na frente e a partir disso ele preenche essa célula de acordo com os dois parâmetros que eu trouxe aqui no final. Ok? Então vamos fazer um negócio um pouco melhor aqui. Eu vou botar aqui dentro a função mês. Ou seja, eu estou usando uma função dentro da função se. E a gente aprendeu que é mais fácil eu usar a função mês utilizando a função hoje dentro dela também. Então estou botando hoje dentro de mês. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo qual mês que nós estamos hoje. E agora eu vou criar a minha pergunta para o Excel. Eu estou trazendo o mês que vai dar ali no resultado, né? A função mês vai trazer o resultado do mês de hoje. E eu vou botar aqui, igual a 5. No caso eu estou perguntando, o mês de hoje é igual ao mês 5? E aqui eu já tenho verdadeiro e falso. Eu posso mudar esse texto para qualquer outra coisa. Por exemplo, se for 5, se for isso, ou seja, se o mês de hoje for 5, eu quero que ele traga maio. E se for falso, se não for 5, o mês de hoje, eu quero que ele traga não é maio. Ok? Agora se atendem que quando eu escrevo texto dentro dessa parte aqui de valor falso e verdadeiro, eu sempre coloco aspas. Tá bom? Todo o texto que você coloca aqui dentro tem que estar com aspas. Você pode estar se perguntando, então por que no verdadeiro e falso você não botou? Porque o verdadeiro e falso também é uma função. Existe uma função chamada verdadeiro e falso, tá bom? Por isso que você não precisa colocar entre aspas. Mas se você for preencher com o texto, como eu estou fazendo aqui agora um texto personalizado, você precisa colocar aspas. Ok? Então recapitulando, se o mês de hoje for igual a 5, ele tem que trazer nessa célula aqui é maio. Se não for 5, ele traz não é maio. Ok? Então eu vou dar o Enter aqui. Ele trouxe que não é maio. Porque ele viu que o mês de hoje é mês 3. Então quando ele viu lá que está falando que está perguntando se é 5, ele vai falar que não é 5. Então ele vai trazer o meu resultado que eu coloquei lá programado para trazer quando o resultado daquela equação for falso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. É um pouco mais complexo do que a gente viu ali em cima. Mas eu creio que vocês vão tirar isso de letra aí. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Essas são as principais funções que eu quero que vocês aprendam nesse exato momento. Tá bom? Para depois a gente conseguir ir avançando nos conteúdos pouco a pouco. Beleza? Qualquer dúvida pode me chamar no Instagram também, além dos comentários aqui. E é isso daí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, é muito importante isso pra mim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Entra no nosso Instagram também.
gente vai estar fazendo coisas legais pra lá quando a gente conseguir um número de pessoas legais nos seguindo, né? A gente poder começar a postar conteúdo lá também, dicas. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. E valeu.